Você já deve ter ouvido falar que termogênico é bom para perda de gordura, mas afinal, o que é um termogênico? Quais componentes ele precisa ter? Será que qualquer termogênico serve? Eu já vou te falar lá o que não. Existem muitos termogênicos ruins, mas nesse vídeo eu vou te mostrar o que realmente funciona. O meu nome é Matheus W, eu sou nutricionista esportivo e te ajudo a chegar no resultado que você quer sem sofrer por isso. Mas vamos lá, se tem uma dúvida que eu recebo é: como eu faço para acelerar minha perda de gordura? E realmente o termogênico pode ser uma opção se você estiver seguindo um plano alimentar e treinando certinho. Só que a primeira coisa que você precisa entender é que um termogênico não é um componente ou um princípio ativo, mas sim um blend, uma mistura de componentes que leva à termogênese. E o que é a termogênese? Seria basicamente a produção de calor dentro do corpo. Uma substância termogênica aumenta essa produção de calor que vai demandar mais energia e consequentemente aumentar o gasto calórico total. Ou seja, dá para perder gordura só usando termogênico? Até dá. Por exemplo, se você está fazendo uma alimentação de 2.500 calorias e o seu gasto calórico diário é de 2.500 calorias, você está numa dieta chamada de manutenção. Então, se você entra com um termogênico que aumenta o seu gasto calórico em 200 calorias, agora você entra numa nova situação chamada déficit calórico, que é o principal responsável pela perda de peso. E repara que eu falei perda de peso, não necessariamente gordura, porque dependendo de como tiver a sua alimentação, pode ser que você perca massa muscular também, mas isso é um assunto para outra hora. E bom, sabendo que o termogênico pode auxiliar a aumentar o gasto calórico, então seria só esse o benefício dele? A verdade é que para muitos deles sim, só que existem outros componentes com uma função lipolítica, que seria a queima de gordura, como é o caso da ioimbina e a sinefrina, que a gente vai falar mais à frente. Então vamos lá, quais substâncias um bom termogênico deveria ter? Eu vou passar cada uma delas, mas a primeira será a cafeína. E fica até o final desse vídeo que eu ainda vou te mostrar como e quando usar cada um deles. Mas falando sobre a cafeína, sim, ela é interessante, só que sozinha ela não ajuda tanto assim. Apesar de existirem inúmeros estudos científicos comprovando o bom efeito da cafeína em relação à performance, no que diz respeito em relação à lipólise, ela não é tão interessante assim. E sempre que eu falar lipólise ou lipolítico, significa queima de gordura, beleza? Ou seja, a cafeína realmente é um excelente estimulante, vai aumentar a sua disposição, vai te dar um gás do treino. É só você parar pra pensar, quando você acabou de almoçar, vai tomar aquele cafezinho, você não se sente mais disposto, mais acordado? Justamente porque esse café tem cafeína, geralmente em torno de 50 mg de cafeína a cada 100 ml de café. Dito isso, talvez você pense agora, pra que eu vou comprar cafeína se eu posso tomar café? Realmente você poderia tomar só o café, só que uma dosagem interessante de cafeína diária varia em torno de 200 a 250 mg, que daria em torno de 400 a 500 ml de café diariamente. E tomar tudo isso de uma vez, apesar de ser normal para muitas pessoas, pode causar um desconforto gástrico e um volume muito grande para tomar tudo de uma vez. Por isso, eu considero válida a suplementação de um termogênico que possua cafeína, só que preste atenção, existem diversos termogênicos no mercado só com cafeína na composição, e para esses eu recomendo que você talvez não compre. Alguns deles até vêm com nomes bonitos como Hard, Black, Ultra, te levando a entender que seriam melhores e mais fortes, sendo que esse geralmente possui uma quantidade de até 420 mg de cafeína, que já é bastante coisa até mesmo para quem já está acostumado com o uso. E isso pode te levar a maiores efeitos colaterais como náusea, dor de cabeça, enjoo e até mesmo vômito, que eu sei que não é isso que você quer. Então se você nunca usou, aí que você tem que ter mais cuidado ainda. Mas de todo modo, eu gosto de uma quantidade entre 150 a 250 mg de cafeína, variando se for um iniciante ou avançado, e claro, misturando com outros componentes para potencializar a ação e reduzir os colaterais. E um desses componentes que eu gosto bastante, com bons estudos e que tem bom efeito sinérgico com a cafeína, é a ioimbina. E se você não sabe, efeito sinérgico seria uma afinidade que esses componentes têm um pelo outro, que acabam potencializando a ação dos dois. Mas sabe o que não tem um bom efeito sinérgico? Você assistindo esse vídeo sem estar inscrito aqui no canal. Então faça isso agora, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Fez isso? Bom, agora que a gente já está em sinergia, vamos voltar à ioimbina, que ela é um antagonista alfa-2 adrenérgico, e eu sei que eu buguei a sua mente agora com esse nome esquisito, mas resumidamente isso significa que ela vai agir contra os receptores alfas, que vai aumentar a liberação de catecolaminas, que seria epinefrina, noradrenalina e adrenalina, que você já conhece. Estimulando essas catecolaminas, vai aumentar o gasto energético total diário, bem como a cafeína, só que em proporções maiores. Além disso, a ioimbina possui um papel direto na lipólise, ou seja, vai auxiliar de forma direta na queima de gordura. Só que, se você pesquisar agora sobre a ioimbina, você vai ver que ela é utilizada no tratamento da disfunção erétil masculina, e principalmente vocês, mulheres, fiquem assustadas com isso agora, mas calma que eu vou explicar. A ioimbina pode aumentar a vasodilatação do tecido cavernoso, apesar de não ter muitos bons estudos comprovando isso,
Por outro lado, ela possui uma ação afrodisíaca, que seria o quê? Aumentar a sua libido. Então essa seria mais uma função desse componente, mas é claro, nem tudo são flores. Altas doses de oembina podem aumentar a euforia, dor de cabeça e enjoo, e altas doses por tempo prolongado pode estimular demais o sistema cardíaco e isso pode gerar complicações futuras. Por isso a prescrição dela deve ser feita por um nutricionista e não vai ser tão fácil você achar ela assim em um suplemento legalizado, justamente porque dependendo da dose e do tempo de uso pode ser perigoso sim. Mas e agora, a gente para por aqui? Não, porque ainda tem outras substâncias que eu considero interessantes e uma delas é o Citrus aurantium. Ele é obtido da laranja amarga e também possui bom papel no aumento do gasto calórico e na lipólise. Isso porque ele possui uma grande quantidade de sinefrina, que aqui no Brasil é proibido, só que, como a gente é brasileiro, sempre dá um jeitinho. Se você utilizar o Citrus aurantium, que é legalizado, você pode usufruir dessa sinefrina. Lembrando que ele também precisa da prescrição de um nutri e isso precisa ser padronizado para te dizer quantos % de sinefrina você quer em quantas miligramas de Citrus aurantium. Apesar de ser encontrado em alguns termogênicos do mercado, geralmente essa dosagem é muito baixa e acaba sendo ineficaz. Parece complicado, mas quando você tem alguém só para te falar como e quando usar, simplificando tudo, aí fica muito mais fácil e é basicamente isso que eu faço com meus alunos e alunas. Se você quiser mais informações sobre a minha consultoria individual, vai ter um link aqui na descrição. Mas agora vamos ao nosso quarto componente, que também tem bons estudos e eu até gosto bastante, que seria a capsaicina e o capsiate. Ambos são extraídos da pimenta, também podem aumentar a liberação de catecolaminas, como a ioimbina, e aumentar o gasto energético total diário. Mas cuidado com a dosagem de cada um, porque eles são bem diferentes. Só para você ter noção, a capsaicina, a dosagem recomendada é entre 30 a 90 mg e o capsiate é entre 3 a 6 mg. E errar nessa dosagem de capsiate pode ser perigoso, só que os dois também possuem efeitos colaterais e se você já tem gastrite ou esofagite, eu não recomendaria o uso porque pode piorar esse quadro. Elas também são possíveis de serem encontradas em alguns termogênicos, mas agora vamos ao nosso quinto componente, que seria a teanina e a teacrina. E eu vou falar deles dois juntos também porque tem um papel bem similar, que seria aumentar o seu foco e concentração nos treinos. Existem ainda outros dois componentes como a colina e a tirosina, que também são encontrados em outros termogênicos do mercado e basicamente teriam a mesma função. Lembrando que todos eles possuem boa sinergia, afinidade com a cafeína, aquela mesma sinergia que a gente gerou quando você se inscreveu aqui no canal, lembra? Agora partindo para a nossa sexta substância, que é o chá verde. Eu espero que você esteja anotando tudo. Se tiver muito rápido, pausa o vídeo e faça isso, beleza? Mas apesar de superestimado, o chá verde possui boas propriedades e uma delas seria a inibição da CONT, que é uma enzima que degrada catecolaminas. Então se inibe essa enzima, mais catecolaminas são liberadas e consequentemente isso vai aumentar o seu gasto energético total diário. Ele ainda possui um papel interessante na redução do colesterol e, é claro, também tem uma boa sinergia com a cafeína. Dito isso, eu vou parar por aqui porque existem outros diversos bons componentes, só que você vai ficar perdido nessa história e vai querer acabar usando tudo isso de uma vez e não é isso que eu quero. Existem ainda outras substâncias que eu considero ineficazes, como por exemplo o MCT e a L-carnitina, mas o foco desse vídeo é te falar o que realmente funciona. Se você quer um vídeo te mostrando o que não funciona, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Mas afinal, como usar tudo isso? E indo logo direto ao ponto, o ideal é que você escolhesse entre 2 a 3 substâncias dessas que eu listei aqui, colocando sempre a cafeína como base. E se você possui muita sensibilidade, até mesmo à cafeína, você pode utilizar doses menores e isso o nutricionista faz para você. Mas daria para usar todas ao mesmo tempo? Até dá, só que as dosagens precisariam realmente ser mais baixas e eu recomendo que você não faça isso por mais de 3 meses. Primeiro porque isso pode gerar mais colaterais no longo prazo e naturalmente seus receptores vão ficar mais saturados, o que vai acabar reduzindo o seu efeito esperado. Eu gosto ainda de recomendar o uso entre 30 minutos a 1 hora antes do treino. E sim, treino. Se você não faz nenhuma atividade física, aí eu não acho válido nada do que eu falei aqui. Mas se você treina mais à noite, você pode colocar esse termogênico um pouco mais cedo, ali na parte da tarde, por exemplo, sabendo que ele pode logo de início, nos primeiros dias, te deixar mais eufórico, mais agitado. E lembra que eu ainda falei que existem outras substâncias muito boas e interessantes? 2 delas é a efedrina e o clenbuterol, mas eu vou fazer um vídeo detalhado só sobre eles dois porque é um assunto bem complexo. Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e um abraço do Nutri.